Em sua live semanal, a deputada federal Bia Kicis falou sobre a decisão do corregedor Luiz Felipe Salomão, do Tribunal Superior Eleitoral, de censurar canais e sites conservadores, como a Folha Política e Bárbara, do canal Te Atualizei, através do bloqueio de monetização e da redução forçada de alcance. Bia Kicis mencionou a nota de repúdio assinada por centenas de advogados contra a censura prévia do TSE. A deputada apontou que as notas podem até não ter um efeito prático imediato, mas documentam os abusos, e lamentou: "É impressionante o que a gente vê de jurista e jornalista que ou se calam ou aplaudem esse tipo de atitude totalmente antidemocrática." Bia Kicis explicou que os advogados mostram suas críticas e disse: "No futuro, quem for ver a história vai poder encontrar essas vozes dissonantes." Ela parabenizou os advogados por sua coragem, apontando a importância de deixarem claro que essa atitude que estão tomando no TSE não é correta. A deputada lembrou que não há democracia nem eleições sem exposição de ideias contrárias. Bia Kicis disse: "Se ideias não alinhadas à esquerda não puderem ser compartilhadas, a gente já vai ter uma eleição não limpa, porque a eleição pressupõe debate de ideias, e só existe debate entre pessoas que pensam diferente. Duas pessoas falando a mesma coisa não é um debate. Se não tiver debate, se não tiver liberdade para que ideias dissonantes possam ser transmitidas, não existe um pleito eleitoral limpo." Acho que isso é uma coisa tão óbvia, né? Bia Kicis também mencionou o discurso do presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, que apoiou as medidas do corregedor. A deputada disse: "Sério, ele disse que posições anticientíficas não estão albergadas pela garantia constitucional da liberdade de expressão. Então, gente, a cada dia, uma nova decisão, um degrau a mais para cercear o pensamento conservador, cercear a direita e cercear os aliados do presidente Jair Bolsonaro." Assista. Bom, gente, mas não é só lá que a situação está muito difícil, não. Aqui também, né? Então, o que a gente assistiu? O TSE bloqueou repasses de dinheiro das redes sociais para canais na internet investigados por supostas fake news sobre as eleições. Então, segundo o corregedor, o ministro Luiz Felipe Salomão, o que os investigados têm feito é questionar as instituições sem respaldo nenhum, sem respaldo concreto, colocar em dúvida a segurança e a confiabilidade das urnas eletrônicas, atacar a imagem da justiça eleitoral, minando a confiança da população nas instituições. Então, em última instância, atuar de modo a comprometer as bases democráticas, parecem constituir atos que se converteram em verdadeira forma de obter dinheiro. Gente, então, assim, os efeitos deletérios dessa prática são nítidos. Isso é o que afirmou o corregedor, baseado num relatório da delegada Denise, da Polícia Federal, que está conduzindo aí essas investigações. Essa decisão, gente, ela atingiu canais como o canal do Ravox, o Adilson Nelson do canal Ravox, a Bárbara do canal Te Atualizei, da Camila Abdo, do Emerson Teixeira, Fernando Lisboa, Oswaldo Estáquio, Roberto Boni, 3 veículos de mídia, Terça Livre, Folha Política, Jornal da Cidade Online e um movimento nas ruas. Apoiadores do presidente Bolsonaro com alto alcance nas principais plataformas digitais. Juntas, essas contas, né, segundo informado, juntas essas contas somam mais de 5 milhões de seguidores no Facebook, Instagram e 9,1 milhões de inscritos em seus canais no YouTube. Na terça-feira, gente, 230 advogados divulgaram um manifesto contra o que chama censura prévia do TSE. Aí, aspas, censura prévia, o controle de conteúdo, proibição de livre circulação de informações, pensamentos, ideias e manifestações pelas redes sociais
sofrer ataques direcionados aos conservadores, jornalistas independentes, analistas políticos. Vamos voltar lá. Analistas políticos e ativistas da direita brasileira que, em sua livre manifestação e inviolabilidade de consciência, defendem o aprimoramento da democracia brasileira através de eleições limpas e transparentes, com a implantação do voto democrático por meio do voto auditável impresso, com contagem pública dos votos, e que opinam de forma crítica perante a sociedade brasileira. Isso diz no trecho da notinha de repúdio feita por esses advogados. Eu vi gente que falou assim, notinha de repúdio, o que adianta isso? Gente, isso documenta o que está acontecendo. Pode até não ter um efeito prático na hora, mas mostra que não é uma unanimidade dos juristas, porque é impressionante o que a gente vê de jurista e de jornalista que ou se calam ou aplaudem, né, esse tipo de atitude totalmente antidemocrática, né? Então é muito importante termos pessoas para deixarem claro, né, que essa atitude que estão tomando no TSE não é correta e que vários juristas estão colocando, essas críticas, né? Tá melhor assim, pessoal. Tá muito baixo para mim. Várias pessoas estão colocando suas críticas, né? E é importantíssimo isso. Então, assim, aquelas pessoas que não adianta de nada, estamos documentando, lembrem-se disso para o futuro, tá? No futuro, quem for ver a história vai poder encontrar essas vozes dissonantes, porque, gente, senão vira realmente uma voz única que vai ficar registrada. A gente não pode permitir que isso aconteça. Uma hegemonia da esquerda. Então, assim, parabéns a esses advogados que ainda por cima foram corajosos, porque a OAB não está fazendo nada, pelo contrário, depois a gente vai chegar na OAB. Mas, assim, é muito importante que pessoas gabaritadas também, né, juridicamente falando, se manifestem e registrem para o presente e para o futuro, tá bom? Então, gente, não é legal ficar desfazendo de quem trabalha, tá? De quem faz alguma coisa. Isso não adianta nada. Quem tá fazendo melhor? Quem critica os advogados que fizeram essa nota? Quem está fazendo melhor? Né? Então, a gente não pode ser somente crítico, né? E não reconhecer o trabalho dos outros, tá bom? Bom, vamos lá. Então, assim, gente, falo uma coisa pra vocês. Se ideias não alinhadas à esquerda não puderem ser compartilhadas, a gente já vai ter uma eleição não limpa, porque a eleição ela pressupõe debate de ideias, e só existe debate entre pessoas que pensam diferente. Duas pessoas falando a mesma coisa não é um debate. Então, pessoal, para que haja eleições limpas, né, mesmo agora sem falar no voto impresso auditado, tá? Que consigam achar uma outra maneira de se auditarem os votos. Se não tiver debate, se não tiver liberdade para que ideias dissonantes possam ser reproduzidas, né, possam ser espalhadas, transmitidas com liberdade, não existe um pleito eleitoral limpo. Eu acho que isso é uma coisa tão óbvia, né? Vamos lá. Na quarta-feira,
o TSE estuda publicar uma resolução que obrigará as plataformas de redes sociais a proibir a geração de receita por páginas e canais com conteúdo considerado político e extremista durante as eleições. O tribunal planeja publicar novas regras nos próximos meses. Membros da corte receberão representantes do Facebook, do Twitter, do YouTube, do Instagram e do Twitch para uma reunião e o tema deverá ser abordado. A resolução que vem sendo preparada poderá ampliar os efeitos da decisão do Corregedor-Geral, Luiz Felipe Salomão. Em discurso na abertura da sessão do TSE, na quinta-feira, Barroso afirmou que incentivar posições anticientíficas extrapola os limites da liberdade de expressão. Sério, ele disse que posições anticientíficas não estão albergadas pela garantia constitucional da liberdade de expressão. Então, gente, a cada dia uma nova decisão, um degrau a mais para realmente cercear o pensamento conservador. Cercear a direita, né? E cercear os aliados do presidente Bolsonaro. Não parou por aí, não. A semana teve muito mais coisa.